E aí, salve galera, sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo dessa série, onde a gente está construindo o nosso jogo dos 8, o nosso joguinho de quebra-cabeça aqui, usando elementos HTML, o JavaScript e o CSS. Na aula passada, a gente criou uma estrutura na qual a gente clica aqui nessa página inicial e ele já distribui as peças no nosso tabuleiro de jogo de forma aleatória para a gente poder jogar, e estabelecemos uma função de validação para garantir que o jogo sempre seja solucionável, ok? Nesse vídeo a gente vai atribuir movimento às peças, ou seja, a gente vai clicar na peça e ela vai fazer uma verificação de aonde está esse espaço aqui para qual ela pode se mover, e caso ela encontre esse espaço, ela vai se mover para o espaço em branco, para o espaço para o qual ela pode se mover. Aquela que não pode se mover, a gente vai clicar e não vai acontecer nada. Tá beleza? Bom, então vamos ao código. Eu já estou com o meu projeto aberto aqui. Bom, eu não vou precisar acrescentar nada no HTML para esse vídeo, nem no style.css. Vou mexer então diretamente aqui no meu script. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte: eu vou aproveitar aqui na minha função init, onde eu faço a varredura de todos os elementos que eu tenho aqui, todas as minhas peças que estão criadas no HTML, e vou aproveitar essa estrutura de repetição para adicionar um evento a essas pedras. Tá? Quando eu clicar na peça, ela vai disparar uma função que vai fazer a verificação e a movimentação da peça. Então eu vou adicionar um evento aqui, add event listener. A função vai ser o clique. Quando eu clicar em cima do elemento, eu vou disparar a função. Vou chamar a função de moveTile e vou passar um false aqui para que ele só seja disparado quando eu clicar naquele elemento e não em outro. Então vamos lá embaixo, eu vou criar aqui em algum lugar a minha função function moveTile, beleza? Então a lógica que eu vou usar para fazer esse movimento da função vai ser muito simples. Deixa eu buscar aquele diagrama que a gente tem aqui. Esse aqui é um diagrama que é uma representação gráfica do nosso array no tabuleiro em função dos índices, tá ok? A gente já tinha visto isso aqui na aula passada, então vamos usá-lo novamente. E a ideia, na verdade, é a mesma que a gente usou quando a gente criou a função de renderização, né? A gente vai fazer a movimentação em função das características matemáticas do índice. Reparando que os elementos que estão aqui na coluna da esquerda, eles geram um resto zero quando divididos por 3. Os elementos que estão na coluna da direita, eles geram sempre um resto 2 quando dividido por 3. Repara que o 2 dividido por 3 vai dar 0, resta 2. 5 dividido por 3 vai dar 1, resta 2. E o 8 dividido por 3 vai dar 2, resta 2. Tá ok? Os elementos da linha de cima, eles são menores do que 3, né? O índice é menor do que 3. Os elementos da linha de baixo, o índice ele é maior do que 5. Então a gente tem que ter em mente essas características dos índices aqui. Porque a lógica vai ser a seguinte: quando eu clicar em um determinado elemento, ele vai verificar. Se ele não estiver na coluna da esquerda, então ele vai verificar se não tem nada, se tem espaço em branco na coluna da esquerda. Se tiver espaço em branco, ele vai mover para a esquerda. Da mesma forma, se ele não estiver na linha de cima, por exemplo, ele vai verificar se há espaço em branco na linha de cima. E se tiver, ele vai se mover para a linha de cima. E assim da mesma forma na linha da direita e na linha da esquerda. Então eu sempre vou verificar primeiro se aquele elemento que foi clicado, se ele não está em determinada posição, e aí depois eu verifico se tem espaço em branco naquela posição, e caso haja espaço em branco, eu movimento o elemento para aquela posição. Então vamos ver aqui no código como é que eu vou fazer isso. Primeira coisa, eu vou criar aqui uma variável index, ou seja, cada vez que eu clicar num elemento eu vou criar essa variável, recebendo o índice daquele elemento que foi clicado dentro do array. Então, eu vou pegar aqui tiles.indexOf, passando como parâmetro this, ou seja, o elemento que foi clicado, que é o elemento que está chamando essa função aqui. Vocês podem ver aqui, se eu der um console.log, no index, a gente vai lá no projeto, dá um F5 para atualizar,
E quando eu clico aqui, ó, aqui ele está no índice 0, está no índice 1, no índice 2, no índice 3, 4, o 5 está vazio, então aqui o 6, 7 e 8. Beleza? Bom, a gente já tinha usado esse index off lá naquela função de validação do jogo. Estamos usando novamente aqui. Na verdade, a gente usou o index off lá naquela função de ordenação randômica, né, que a gente está sendo responsável pelo embaralhamento do jogo, e aqui a gente está usando mais uma vez para fazer a movimentação. Então primeiro eu vou fazer uma validação, uma verificação para ver se o elemento que foi clicado, se ele não está na coluna da esquerda. Caso ele não esteja na coluna da esquerda, eu vou tentar movê-lo para a esquerda. Ok? Então como eu faço para saber que ele não está na coluna da esquerda? Eu vou ver aqui, ó, index mod 3. Isso aqui tem que ser diferente de 0. Então vou botar aqui, ó, diferente de 0. Porque a gente viu aqui no diagrama, né, que todos os elementos, né, o índice que está na coluna da esquerda, ele sempre vai ser igual a 0, quando a sobra da divisão dele por 3 sempre vai ser igual a 0. Então se ele não for igual a 3, é porque ele não está na coluna da esquerda. Então eu vou ver aqui agora, se ele não estiver na coluna da esquerda, se ele estiver ou na coluna do centro ou na da direita, então eu vou ver aqui, if tiles, passando o índice, index menos 1, e aqui eu vou colocar uma exclamação, uma negação. Então o que eu estou verificando aqui? Se pegando um índice e subtraindo 1, ou seja, na posição à esquerda daquele elemento que eu estou pegando, se ele está nulo. Tá? Porque se ele retornar true aqui, se retornar qualquer valor, quer dizer que tem alguma coisa ali. E se tem alguma coisa, eu não posso mover para um espaço onde já tem alguma coisa, onde já tem uma peça de jogo. Eu só posso mover para o espaço que está vazio. Então, se ele retornar alguma coisa aqui, ele retorna como se fosse um true. Ok? E aí eu vou inverter esse true, ele vai virar false. E ele virando false, eu não vou executar a linha de comando, né, o bloco de comandos que eu vou estabelecer aqui. Mas se ele retornar false, ou seja, se ele retornar um valor vazio, então eu vou inverter o valor dele e ele vai virar true. Então eu posso executar o comando. E qual vai ser o comando? Eu vou pegar esse espaço, tiles, index, menos 1, e vou dizer que ele vai receber this, vai receber o elemento que foi clicado. E o espaço onde estava o elemento que eu cliquei, ou seja, tiles.index, vai receber o valor em branco, vai receber o espaço nulo. Então vamos dar uma revisada aqui, só para ter certeza que isso aqui ficou claro. Eu vou fazer a verificação para garantir que o elemento que foi clicado ele não está na coluna da esquerda. Se ele não estiver na coluna da esquerda, eu vou ver se tem espaço em branco à esquerda do elemento que foi clicado. E como é que eu faço para verificar se tem um elemento à esquerda? Eu pego um índice menos 1, porque se a gente vier aqui no diagrama, vê que o valor, qualquer um aqui, menos 1, vai levar para a esquerda, a não ser que eu esteja na coluna da esquerda. Se eu clicasse no 3 aqui, por exemplo, e não fizesse essa verificação, ele ia tentar jogar para o 2. Aí ia bagunçar o coreto todo. Então, esse bloco de comandos ele só pode ser executado se estiver nessas duas colunas aqui, ou na do meio ou na da direita. Então, se eu pegar 4, por exemplo, clicar nele e tiver espaço em branco aqui no índice 3, então ele pode subtrair 1 no índice e jogar ele aqui para baixo, para o índice 3, que é o 4 menos 1, né? Mesma coisa no 5, se eu clicar aqui e tiver espaço no 5 menos 1, ou seja, no 4, eu posso jogar o elemento para o 4. Agora, se for no 6, eu não posso jogar o elemento para o 5. Por isso que eu tenho que fazer essa verificação. Tá ok? Então eu vejo aqui, se tiver espaço em branco no índice menos 1, né, como a gente viu aqui, em qualquer lugar à esquerda do que eu cliquei, menos nos que estão da coluna da esquerda. Então, esse índice menos 1 vai receber o elemento que foi clicado, e o espaço onde estava o elemento que eu cliquei vai receber o valor em branco. E depois de fazer a movimentação dentro do array, eu tenho que chamar a minha função render. Então vou dar um F5 para atualizar aqui, vamos torcer para sair alguma coisa que eu possa mover, não foi o caso. Aqui. Então se eu clicar no 2, por exemplo, eu clico e ele já pode ir para a esquerda. Se eu clicar no 3, ele pode ir para a esquerda. Beleza? Os outros a gente ainda não estabeleceu, então eles não vão fazer mais nada. Então, se ficou bem claro como funciona essa função de movimento
para os elementos que estão na coluna do meio ou para a coluna da direita, o resto é muito, muito simples mesmo. A gente só precisa fazer isso aqui para as outras colunas. Então eu vou colar aqui 3 vezes, tá? Aqui eu vou fazer a verificação com relação à coluna da direita. O elemento não pode estar na coluna da direita. Ou seja, isso aqui, a sobra do índice por 3 tem que ser diferente de 2. Porque a gente já tinha visto, né, que os elementos que estão na coluna da direita, os índices da coluna da direita, sempre que divididos por 3, eles geram uma sobra 2. Né? O 2 dividido por 3 vai dar 0, sobra 2. O 5 vai dar 1, sobra 2. O 8 vai dar 2, sobra 2. Então, se for diferente de 2, quer dizer que ele não está na coluna da direita. Aí eu vou verificar aqui se tem espaço. O coluna da direita vai ser o índice mais 1, né? É o elemento que está à direita do elemento que eu cliquei. E se tiver espaço em branco ali, então esse índice, que é o que eu cliquei mais 1, ele vai receber o elemento que foi clicado, e o índice que foi clicado vai receber o valor nulo. Beleza? Agora vamos fazer uma verificação com relação à linha de cima. Então aqui o índice ele só precisa ser maior do que 2, porque na linha de cima eu tenho quais índices? 0, 1, 2. Então, se ele for maior do que 2, quer dizer que ele não está na linha de cima. Então, eu posso jogar os elementos para cima. Como é que eu faço para jogar o elemento para cima? Eu subtraio 3. Então, do 3 para o 0, eu subtraio 3. Do 4 para o 1, eu subtraio 3. Né? Do 7 para o 4, eu subtraio 3. Então, sempre seguindo essa lógica. Então, aqui eu vou ver se o índice menos 3, se ele está disponível. Caso ele esteja, eu vou jogar o elemento do índice menos 3. E o índice que estava recebendo esse elemento vai receber o valor nulo. E aqui eu vou ver a linha do fundo. Qual é a linha do fundo? São esses aqui, que possuem elementos maiores do que 5. Então, se eu quero evitar os que estão na linha do fundo, eu tenho que dizer que os elementos eles têm que ser menor do que 5. Okay? Os índices têm que ser menor do que o valor, do que 6, na verdade, né? Isso. Então, qualquer índice desses aqui até o valor 5, beleza, eu posso clicar e jogar para baixo. A partir do 6, eu já não posso mais. E como é que eu faço para referenciar os índices que estão na linha de baixo? Eu vou somar 3. Né? Do 0 para o 3, eu vou somar 3. Do 4 para o 7, eu vou somar 3. Do 5 para o 8, eu vou somar 3. Então, eu tenho que verificar aqui o índice mais 3, se está disponível. Se estiver disponível, então eu vou jogar o elemento no índice mais 3 e o índice que estava o elemento vai ficar nulo. Tá ok? Ficou clara essa lógica aqui, gente? Caso vocês não tenham entendido alguma coisa aqui, por favor, deixem nos comentários, tá? Então, se a gente testar aqui agora, eu tenho movimento, né, para todas as direções onde eu posso mover. Quando eu não puder mover, ele simplesmente não faz nada. Ok? Então agora, dessa forma, a gente já pode começar a brincar com o nosso joguinho. Beleza? Bom, atingimos então o objetivo desse vídeo, que era atribuir movimento às nossas pecinhas do jogo. Bom, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham entendido esse processo para fazer o movimento das peças. Eu sei que eu passei ele um pouquinho rápido, mas eu acho que se eu ficasse explicando mais do que isso também não seria de grande valia. Caso vocês não tenham entendido, por favor, deixem nos comentários aí qual foi a dúvida de vocês, que a gente consegue, de repente, ver uma explicação mais elucidativa, talvez, né? Então, beleza, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um forte abraço e tchau.